Olá, alunos, aqui é a professora Luciana. Eu vim aqui hoje explicar para vocês, nesse vídeo, o conceito sobre notação científica, tá? É uma atividade que está lá no caderno do aluno, na página 58, né? Que tem o conceito sobre notação científica, atividade 2, compreendendo os números grandes, tá? Então, notação científica é uma forma que eu tenho para abreviar um número que seja muito grande, que tem imensas quantidades de zeros, né? Números enormes. Ou então, quando o número é muito pequeno, que tem 0,00000, várias casas decimais depois da vírgula, né? Então, ele tem outra forma de ser representado, que é através da notação científica. E a notação científica serve para abreviar um número, e para isso eu utilizo a potência de 10 para calcular a notação científica, tá? Então, olha, para calcular a notação científica, eu tenho aqui uma fórmula geral, tá? Que representa por A vezes 10 elevado a N, tá? O que seria esse A? Esse A é um número maior ou igual a 1 e tem que ser menor que 10. Então, quer dizer, ele não pode ser 0, não pode ser maior que 10, ele não pode ser 11, 12. Então, esse A ele tem que estar entre 1 e 9, tá? E o N é o expoente aqui em cima, ó, tá? O N é um número inteiro. O número inteiro, então, sendo um número inteiro, ele pode ser positivo, né? Se for um número muito grande. Agora, se for um número muito pequeno, 0,000, então o expoente ficará negativo, tá? Então, eu tenho aqui alguns exemplos para passar para vocês. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre a potência da base de 10, para a gente entrar depois em notação científica, tá? Entendendo a base 10 aqui. No número, eu tenho aqui, por exemplo, 3.000. Como eu transformo esse número em uma potência de base 10? Eu considero 3 vezes 10, tá? Que é uma potência de 10. E o expoente é a quantidade de zeros que eu tenho nesse número, tá? Então, calculando, olha, 10 vezes 10, 10 ao cubo, né? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1.000. 1.000 vezes 3, 3.000. A mesma coisa aqui, ó. 10 ao quadrado. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 3, 300. Tá aqui. Aqui, 10 elevado a 1, que é 10. 10 vezes 3, 30. A notação científica está no caderno do aluno. A atividade 2 é a página 58 e 59 do caderno do aluno, tá? Então, tem lá os exemplos sobre números muito grandes e números muito pequenos para a gente transformar esse número em notação científica. Tá? Então, eu tenho lá, a Terra tem um diâmetro de 12.756.000 metros. Então, transformando esse número em notação científica, eu vou andar com a vírgula da direita para a esquerda até o final do primeiro número expressivo aqui, que é o 1, tá? Então, vamos lá. A vírgula tá aqui, vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Tá? Então, vai ficar como esse número? 1,27 vezes 10, que eu utilizo potência de 10 na notação científica, elevado à sétima potência, porque eu andei 7 casas para frente. Tá? Próximo, sua área é de 510 milhões e 72 mil. Mesmo procedimento, tá? A vírgula está no final, eu vou andar com a vírgula até o primeiro número expressivo aqui, no caso, que é o 5. Então, vamos andar quantas casas aqui, olha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, vai ficar 5,1 vezes 10 elevado à oitava potência, porque eu andei 8 casas para frente, tá? Utilizando a base de 10. Tem massa de, olha a quantidade de zeros que eu tenho nesse número aqui. Imagina se toda vez a gente tiver que escrever um número com essa quantidade de zeros. Então, isso serve à notação científica, né, para abreviar esse número, uma forma mais fácil de compreender. Então,
quantas casas aqui eu vou andar até chegar ao 5, que é o primeiro número expressivo aqui. Então, eu andei 24 casas, olha, nesse caso. Então, ficou 5,9 vezes 10 elevado a 24. Agora, o próximo exemplo é quando o número é muito pequeno e eu vou transformar esse número em notação científica, tá? Então, eu tenho aqui esse número, ó, o comprimento de onda de certa onda de raio X é D. Aí tem 0, uma sequência de zeros, 5 metros, tá? Então, esse número é menor do que 1. Então, nesse caso, o expoente da potência de 10 vai ser negativo, porque ele é menor do que 1. Então, vamos lá. Como que eu chego em notação científica com relação a esse número? A vírgula, nesse caso, ela vai andar da esquerda para a direita, até o primeiro número expressivo. Então, quantas casas vai andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas. Então, considero o primeiro número expressivo, que é o 5 vezes 10, elevado a menos 10. Por quê? Porque esse número é um número muito pequeno, menor do que 1, então o expoente dele se torna negativo. Próximo exemplo aqui, olha, o raio de hidrogênio é 0, uma sequência de zeros, 529 metros. Então, como é que eu desloco a vírgula? De novo, da esquerda até a direita, chegando ao primeiro número expressivo, que no caso aqui é o 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas. Então, vai ficar 5,29 vezes 10 elevado a menos 11. Então, não se esqueçam disso, tá? Quando o número é muito pequeno, o expoente será negativo. E você anda com a vírgula ao contrário, da esquerda para a direita até o primeiro número expressivo. Ao contrário. Agora, quando o número é muito grande, você vai andar da direita para a esquerda com a vírgula, até o primeiro número expressivo aqui, tá? E aí o expoente vai ser positivo.